Muito bem. Então, agora está aberta a nossa sessão de hoje, nossa reunião do PGD, da UFBA, para a defesa de dissertação de mestrado de Caroline Machado, minha orientada. Antes de mais nada, eu quero agradecer a aceitação do convite da professora Mônica Amorim Sim. para colaborar com nossas atividades, né? Agradecer o professor Dirley Cunha Júnior, que é nosso frequente parceiro aqui em várias bancas do nosso programa. E de logo eu já não deixo também de agradecer a Caroline, porque quando um aluno chega até aqui é sempre um motivo de satisfação, não é? Então, está aberto nossos trabalhos. Caroline, você tem até 15 minutos para fazer sua defesa oral, tá? Espero que você consiga nesse tempo. Marque aí o seu cronômetro para você então apresentar aí qual é o problema, o seu tema, o seu tipo de sua obra, o tema, o problema, qual é a tese que você vai defender, embora chamemos de dissertação, e os fundamentos mínimos que já estão no trabalho escrito, mas aqui você vai sintetizá-lo, tá bem? Tá bem. Eu que agradeço, professor, de antemão, a sua orientação. O senhor foi tão compreensivo, tão generoso comigo, com seus outros orientadores, que todos enfrentaram momentos difíceis, e graças ao senhor que nos conduziu até aqui, conseguimos, estamos conseguindo. Vamos lá, você Eu tem a tô, palavra. eu tô compartilhando a tela, eu acho que já está aparecendo, não é isso? Está. Pronto, vou iniciar. Eu queria desejar boa tarde a todos mais uma vez, e agradecer novamente a presença da banca examinadora, do professor Wilson, da professora Mônica, que tão gentilmente aceitou o meu convite, professor Dirley, que já esteve presente na minha banca de qualificação, trouxe contribuições valiosíssimas para esse trabalho e novamente veio contribuir comigo novamente. Enfim, a todos os presentes que vieram prestigiar o meu trabalho, eu agradeço a vocês e vou dar início à minha apresentação. Hoje eu vou tratar da minha dissertação, que vai ser submetida aqui à Faculdade de Direito, do Programa de Pós-Graduação em Direito, cujo título é A Porta de Entrada da Justiça aos Vulneráveis no Brasil. Comparação entre os critérios de atendimento das defensorias públicas brasileiras e as 100 regras de Brasília. Essa dissertação foi apresentada, como eu disse, ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, da área de concentração Direitos Fundamentais e Justiça, e a linha de pesquisa Acesso à Justiça, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Direito, sob a orientação do professor Dr. Wilson Alves de Souza. Bem, inicialmente eu vou tratar da minha justificativa para dar início a esse trabalho. Primeiro, eu tive uma motivação pessoal. Deixa eu só admitir aqui um pessoal. Eu tive uma motivação pessoal muito grande para estudar sobre esse tema. Primeiro, porque a Defensoria Pública é uma instituição do sistema de justiça brasileira, a quem eu tenho uma imensa admiração e respeito. Então, assim, sempre faz parte do meu estudo. Estou admitindo as pessoas. Sempre faz parte do meu estudo a Defensoria Pública Brasileira, e nesse momento em que eu ingressei no mestrado para poder fazer uma nova pesquisa, não poderia deixar de pesquisar sobre o meu tema preferido. E para mim é uma grande honra sempre estudar sobre a Defensoria e tentar contribuir de forma infinitamente modesta com a atuação da instituição. Então, assim, essa é a minha justificativa pessoal. E a justificativa acadêmica é o reconhecimento de que a Defensoria Pública, como eu disse, é o grande instrumento atualmente no sistema de justiça brasileiro de concretização do direito de acesso à justiça das populações vulnerabilizadas. E, por outro lado, é o desenvolvimento do entendimento moderno do alcance hoje da concepção jurídica da vulnerabilidade, que é um instituto relativamente novo no Brasil, cujo sentido
vem sendo se desenvolvido, como eu vou demonstrar, como eu tratei na dissertação e vou mencionar aqui. Então, assim, hoje em dia a gente considera que essa alteração do entendimento jurídico acerca do conceito de vulnerabilidade influencia diretamente no público admitido como usuário da Defensoria Pública. Essa percepção dessa alteração foi o que me levou a estudar o meu tema. O problema que eu identifiquei e que me levou a fazer essa pesquisa foi o seguinte: foi a suposição da falta de adequação dos critérios de atendimento atuais das defensorias públicas nacionais ao moderno entendimento acerca de quem são os necessitados ou vulneráveis que possuem direito a ser atendidos pelas defensorias públicas. Aí, assim, em resumo, a minha questão orientadora é: as defensorias públicas brasileiras já atualizaram seus critérios de atendimento para que admitam como seus assistidos as pessoas portadoras de vulnerabilidades jurídicas que não são de caráter econômico, como está indicado nas regras de Brasília? Essa é a questão que eu busquei responder no meu trabalho. Então, o objetivo do meu trabalho, sinteticamente, é identificar, através da comparação entre as normas que estabelecem os critérios de atendimento das defensorias públicas brasileiras e regras referentes à questão do documento de direito internacional sem regras de Brasília, para saber se as instituições brasileiras estão disponibilizando acesso aos vulneráveis na forma indicada no documento de direito internacional. Para tanto, eu realizei uma pesquisa que é essencialmente de caráter jurídico comparativo, porque eu busquei obter as minhas conclusões a partir da comparação entre normas de direito administrativo e normas de direito internacional. Ela possui um caráter empírico, que foi uma coisa que eu sempre busquei fazer também, tentar obter resultados mais práticos na pesquisa jurídica, que eu acho importante, e é de pesquisa aplicada justamente por isso, porque eu busco obter conclusões mais pragmáticas, no sentido de verificar na realidade, não só no mundo das normas e da doutrina, como estão sendo aplicadas as normas jurídicas. A estrutura que eu criei para o trabalho foi a seguinte: eu fiz uma introdução contendo os elementos que eu falei até então, contidos no slide anterior. Em seguida, eu acrescentei 3 capítulos que são sobre o fundamento da pesquisa empírica que foi relatada no capítulo 5. Elas são capítulos em que eu busquei fincar as bases teóricas que sustentam a pesquisa empírica que foi feita a seguir. E aí, o capítulo 5, que é onde consta de fato essa pesquisa comparativa que eu mencionei anteriormente, e o capítulo 6 contém as minhas conclusões a respeito do que eu identifiquei na pesquisa. Como eu disse, o primeiro capítulo dessa fundamentação teórica é o capítulo 2, que é intitulado Direito Humano de Acesso à Justiça, uma revisão histórica e bibliográfica. Eu queria acrescentar ainda sobre a introdução e metodologia, que eu busquei realizar todas as alterações indicadas pelo professor Disley na qualificação, que elas foram de grande valia para mim. Então, assim, essa pesquisa, ela foi a pesquisa teórica, preliminar à pesquisa empírica, ela foi realizada, sobretudo, com fontes primárias, e em alguns casos pontuais, salvo engano, 3 situações, eu precisei utilizar fontes secundárias, porque eu não consegui obter as fontes primárias, e eu acreditei que retirada do texto do trabalho talvez causasse um prejuízo maior do que manter essas fontes secundárias, e eu optei por mantê-las no trabalho. Mas, voltando. Esse capítulo 2 é o que trata, como eu disse, da questão do direito humano de acesso à justiça. Eu busquei promover uma análise do desenvolvimento, tanto histórico quanto conceitual, acerca do direito humano de acesso à justiça.
Essa discussão acerca da garantia da utilização dos serviços prestados pela Defensoria Pública para os portadores de vulnerabilidade de uma forma ampla deve ter como ponto de partida a consolidação do que atualmente se entende por acesso à justiça. Essa é a justificativa da existência desse capítulo 2. Então, assim, o conteúdo do direito de acesso à justiça, direito humano, foi. Eu fiz um relato histórico do desenvolvimento e consolidação jurídica mesmo desse direito, e em seguida eu fiz um apanhado das menções doutrinárias sobre o tema, de como o conteúdo do conceito de acesso à justiça foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, porque ele deixou de ser considerado, como cita o professor Wilson no seu livro, o simples direito de acesso à porta de entrada do Poder Judiciário, a uma garantia também da porta de saída do Poder Judiciário, e não só a porta de saída, mas também a porta de saída contendo na mão a sentença justa, célere, e, enfim, ele foi incorporando vários outros elementos. E nesse capítulo 2 eu fiz um estudo desse processo de ampliação do significado do direito humano de acesso à justiça. Em seguida, tem um outro capítulo que é preliminar, digamos, de embasamento à pesquisa empírica, que é o capítulo 3, considerações acerca do aspecto jurídico da vulnerabilidade de acordo com o direito brasileiro. Ele analisa, como eu disse, essa construção do conceito jurídico de vulnerabilidade no direito brasileiro. Eu vou tentar adiantar um pouco por causa do tempo. E, assim, essa questão da vulnerabilidade jurídica está intimamente ligada, como eu disse, à atuação das defensorias públicas, visto que as defensorias públicas são as instituições responsabilizadas pela Constituição Nacional a garantir, a viabilizar o acesso à justiça das populações vulnerabilizadas, né? Está lá o necessitado, mas, assim, eu entendo que hoje em dia o necessitado já pode ser compreendido como vulnerável, que eu vou tratar também mais adiante. E é basicamente o que eu fiz nesse capítulo. Eu tentei estudar esse desenvolvimento do conceito de vulnerabilidade, as tentativas da doutrina nacional de classificar e de conceituar esse novo instituto jurídico. Em seguida, tem o capítulo 4, que é o último dessa parte da fundamentação, que ele trata da defensoria como instrumento fundamental de efetivação do acesso à justiça, seus critérios para a realização de atendimentos individuais e o tratamento dessa questão trazido pelas regras de Brasília. Eu fiz um apanhado sobre a evolução histórica do direito de acesso à justiça no Brasil e também da prestação de assistência que era judiciária, virou assistência jurídica, que é mais ampla, gratuita no Brasil. E eu fiz um apanhado tanto dessa evolução histórica, como também do que significava esses conceitos. Em seguida, eu fiz um apanhado histórico também do desenvolvimento da Defensoria Pública no Brasil e como ela se tornou essa instituição hoje responsável pela garantia, né, da prestação de acesso à justiça dos vulneráveis no nosso país. E, assim, aí em seguida eu tratei sobre a questão da eleição de critérios de atendimento pela Defensoria Pública. Então, conforme consta nesse capítulo, as defensorias públicas brasileiras atualmente têm a liberdade de estabelecer quem ela vai atender, e especifique-se aqui, porque é uma questão bem relevante, que nesse trabalho se trata dos atendimentos individuais de matéria não penal e não de direitos coletivos pela Defensoria Pública. A gente trata do usuário que busca o atendimento da Defensoria Pública para que a instituição defenda seus direitos individuais que não têm caráter penal. Então, quando a gente fala dos critérios de atendimento, é um recorte bem específico. Não é sobre a atuação geral da Defensoria Pública, não inclui a curadoria especial, por exemplo, e outras formas de atuação da instituição. Isso é importante que fique bem claro. Enfim, como eu disse, a Defensoria tem a liberdade, hoje em dia, de estabelecer seus critérios de atendimento. Ela diz quem ela vai atender.
E, assim, isso não é estabelecido na lei, cada instituição pode fazer isso livremente, e elas o fazem a partir de resoluções de seus conselhos superiores. Então, é assim que se elege hoje, se identifica quem tem esse direito ou não. A questão é que as defensorias públicas, tradicionalmente, identificavam seus potenciais usuários a partir de critérios econômicos, tanto relacionados à renda, ao patrimônio dos usuários, porque existia a ideia de que a defensoria pública somente poderia atender o hipossuficiente, o vulnerável econômico. Hoje em dia, conforme inclusive já reconhecido até pelo STF em seus julgados, onde ele dispõe claramente que a defensoria tem a obrigação de atender vulneráveis de diferentes categorias. Entende-se que a defensoria precisa adequar seus critérios de atendimento, as que não fizeram ainda, conforme eu identifiquei no trabalho, para que elas passem a garantir o direito ao atendimento individual também dos vulneráveis que portam outras formas de vulnerabilidade, que não as de caráter econômico. E que é exatamente isso que diz o documento internacional que eu trouxe, que resumidamente ele é conhecido como Regras de Brasília. Aí, nesse capítulo, eu também apresentei esse documento de direito internacional, que ele não é um tratado, ele é uma regra, é um documento de direito internacional de uma categoria que costuma se chamar de soft law. Ele tem recomendações que, mesmo que não tenha caráter coercitivo, elas são dotadas de força jurídica. Inclusive porque esse documento foi feito por instituições que se reuniram para criar esse documento, inclusive uma delas é a Associação dos Defensores Públicos da América Latina. Então, foram os próprios defensores públicos que participaram da confecção deste documento. É o entendimento da Defensoria da América Latina que está retratado no documento também. Então, eu fiz essa última apresentação das regras de Brasília, da eleição dos critérios de atendimento da defensoria, para no capítulo seguinte fazer, de fato, a pesquisa empírica, que consistiu na busca por essas resoluções dos conselhos administrativos de todas as defensorias brasileiras, as estaduais, a do Distrito Federal e da União, e a comparação desses documentos administrativos que eu coloquei em anexo ao meu trabalho, com as regras referentes ao tema do documento de direito internacional, regras de Brasília, que são as regras 3, 4, que conceituam, dizem o que eles entendem por vulnerável, e as regras 28 e 29, que tratam do atendimento do vulnerável pela Defensoria Pública. Para fazer essa comparação, eu elegi 8 itens, que eu coloquei aqui nesse slide, ficou pequeno, mas só para registrar. Então, a partir desses 8 itens, eu observei esses documentos administrativos e montei as tabelas que eu coloquei nesse capítulo. Eu optei por colocar as tabelas no trabalho, porque eu acreditei que ficaria mais visível, os resultados da pesquisa, de fato, ficariam mais visíveis em forma de tabelas. E foram esses critérios, basicamente, relacionados a existência de critérios relacionados ao vulnerável sem caráter econômico ou não nesses atos administrativos. E, por fim, eu trago as minhas conclusões a respeito do que eu verifiquei na pesquisa. Eu queria esclarecer que eu nomeei esse capítulo como conclusões, não no sentido de que eu apresentei aqui ideias definitivas sobre o tema, mas sim conclusões no sentido de que são as minhas conclusões a respeito do que eu obtive como informações da pesquisa, mas elas de maneira nenhuma têm a pretensão de serem ideias definitivas a respeito do tema. A primeira conclusão que eu obtive é que hoje em dia nós já podemos considerar que a expressão necessitado, que existe no artigo 134 da Constituição, que é onde trata sobre a atribuição da Defensoria Pública, a gente já pode considerar que ela sofreu um processo de mutação constitucional.
Hoje em dia, esse necessitado, ele não indica somente o hipossuficiente econômico, ele indica o vulnerável das suas mais amplas categorias. É o índio, a mulher, é o superendividado, é, é a pessoa vítima de racismo, é a criança, o idoso. Então, assim, Carol, seu tempo já está passando, tá? Eu queria que você afirmasse aí a conclusão central, porque as conclusões estão todas no trabalho, todos nós recebemos, viu? Você certo. precisa concluir, tá? Pronto, eu vou concluir. Então, assim, eu identifiquei que as defensorias públicas brasileiras não publicizam suficientemente seus critérios de atendimento na internet. Eu tive muita dificuldade para obter esses atos normativos. E, por fim, a resposta central, né, a minha conclusão final sobre a pesquisa é que eu identifiquei que as defensorias públicas brasileiras, elas ainda não adaptaram seus critérios de atendimento a essa ideia de que, né, vigorante hoje na doutrina, no entendimento do STF e nas regras de Brasília, de que é possível que vulneráveis de outras categorias, não só financeiramente, também tenham direito ao atendimento individual pelas defensorias públicas. Então, eu acredito que é necessário que algumas defensorias públicas brasileiras, boa parte delas, adaptem seus critérios de atendimento para que fiquem conforme a esse novo entendimento mais moderno. E é isso, eu agradeço pela audição de vocês e passo a palavra para o professor Wilson. Obrigado, então, Caroline. Eu vou passar a palavra para a doutora Ana Mônica Amorim. Antes de mais nada, volto reiterando os meus agradecimentos a ela pela citação do convite. Doutora Ana, pelas regras aqui do nosso programa, os examinadores têm até 25 minutos para fazer a arguição, tá? E eu logo, como ele já é meu companheiro aqui de muitas bancas, a gente aqui adota o método das arguições serem sequenciadas, e aí cabe a aluna anotar individualmente as perguntas, responder em bloco, embora individualmente, mas em bloco, tá bem? Então, cada examinador tem 25 minutos, até 25 minutos, Sua Excelência tem a palavra para a sua arguição inicial como examinadora externa. Querido, pronto. Agora consegue me ouvir, né? Pronto. Sim. Primeiramente, meu boa tarde, diretamente de Fortaleza, Ceará, professor Dr. Wilson, professor Dr. Dirley, Caroline Machado, nossa examinanda hoje aqui, nossa mestranda, que vem de um ciclo de 2 anos, né, Caroline? 2 anos de muito estudo, de muita pesquisa. E eu queria primeiro agradecer pelo convite de estar aqui nesse momento, de ter podido ler o seu trabalho e principalmente dizer da minha felicidade de ver pessoas que são externas à defensoria pública, externas que eu digo assim, que não são defensores, não são servidores da defensoria, terem o interesse em pesquisarem sobre a defensoria pública. Isso para a gente assim, uma honra, uma felicidade muito grande, porque eu confesso, professor Wilson, que eu já tenho 17 anos, 18 anos de docência na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e eu fico feliz quando eu vejo hoje as pessoas tendo um interesse pela defensoria. Quando eu ingressei na Defensoria Pública em 2006, muita gente não sabia o que era. A gente estudava para concurso de defensoria por livros de advogados, juízes, promotores, professores, mas nunca livros escritos por defensores. E quando a gente se depara com pessoas que têm esse interesse de conhecer a instituição, de pesquisar a fundo a instituição, é assim, é um momento de muito orgulho e de muita felicidade para nós que vivenciamos essa rotina defensorial. E você foi muito feliz na escolha do seu tema. Eu vou começar pelo seu título, a sua temática. A porta de entrada da justiça aos vulneráveis no Brasil. Porque realmente eu acredito que a defensoria, ela é a porta de acesso mesmo às pessoas que realmente apresentam situações de vulnerabilidade e é a sua tentativa de pesquisar todos os critérios lançados pelas defensorias públicas brasileiras, a partir também das 100 regras de Brasília.
Eu vou indo um pouquinho lá para trás, eu gostei das suas referências que você trouxe, doutrinas defensoriais. Trouxe o Kleber Alves, Pedro Gonzalez, que são defensores públicos cariocas, o Júlio Azevedo, a Elisa Cruz, a Amélia Rocha, que é minha colega defensora aqui no Ceará, Patrícia Ketterman, Tiago. Então, você trouxe um pessoal que realmente procura escrever bem, procura esclarecer sobre a defensoria. Eu até estava respondendo agora aqui, eu estou de recesso, mas estava respondendo aqui um e-mail de que eu mandei uma contestação minha para a comarca de Caetité, aí na Bahia. Caetité, Catité, Caetité. E a servidora me devolveu dizendo que estava sem a minha procuração, que estava fora do prazo. Aí eu disse, meu amor, a gente tem prazo em dobro, a gente atua sem procuração. E às vezes a gente nota que as pessoas, mesmo assim, desconhecem a defensoria. Navegando um pouco na sua dissertação, a partir, eu já falei das suas referências, gostei bastante que você trouxe, doutrina defensorial em si, fico feliz em ver colegas, amigos citados no seu trabalho, inclusive eu mesma, mas eu prefiro até citar os colegas do que a mim mesma. Eu vejo, no início, na sua introdução, eu senti falta só de você descrever os seus capítulos, dizer o que é cada capítulo, até porque você trouxe um trabalho muito robusto. Você trouxe um trabalho, acho que com 5 capítulos, um trabalho bem robusto, com vários anexos. E eu senti falta de você fazer essa descrição dos seus capítulos na sua introdução. Navegando um pouco ainda pela sua dissertação, eu gostei bastante de você, a todo tempo, refutar o critério eminentemente financeiro. Porque, por mais que a Constituição traga no artigo 134 o necessitado, a Defensoria hoje está para longe de tão somente a vulnerabilidade financeira. Então, você, a todo tempo, reafirma essa necessidade da gente pensar uma vulnerabilidade jurídica. Então, eu gostei bastante de você ter trazido essa nossa vulnerabilidade. E trouxe conceitos básicos, por exemplo, você trouxe o conceito de acesso a partir do pensamento do Capelletti e do Garf, você trouxe o pensamento do Boaventura, você trouxe realmente autores clássicos pensando esse acesso à justiça, trouxe alguns critérios, eu acho que eu vi você falando aqui do Judicare, senti falta de você falar especificamente do salary stuff, que é o que é aplicado a gente, você não usou o termo salary stuff, você falou que a gente era o modelo mais importante, mais interessante, digamos assim, mas não explicou o salary stuff, pelo que eu vi, você só falou do Judicare, posso estar equivocada. Achei interessante agora, na sua defesa, quando você delimitou que você teria até muito mais para falar da Defensoria Pública, como, por exemplo, a função da curadoria especial, porque, por coincidência, eu sou curadora especial hoje, minha função é específica de curadora especial, assim como tem outras atribuições da Defensoria Pública, como custos vulneráveis, o defensor da criança, que por si só também já servem de fundamentação para várias atuações da Defensoria Pública a nível de STJ, Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça, e o defensor da criança, que é uma doutrina que uma figura processual que a gente tenta emplacar recentemente. Continuando aqui no seu trabalho, eu vi que você fez um trabalho de formiguinha muito intenso. Você teve um trabalho muito grande de pesquisar todas as resoluções dos Conselhos Superiores das Defensorias Públicas Brasileiras, também da Defensoria Pública do Distrito Federal e também da Defensoria Pública da União. Então, parabenizo a você e a seu orientador pelo esse trabalho de formiguinha, porque muitas vezes os sites das instituições, eles não nos dão esse suporte jurídico. E você teve essa paciência, foi analisar cada uma das resoluções, justamente vendo quais são os critérios, e inclusive falou da Defensoria Pública Interamericana, que a gente vem tentando cada vez mais fortalecer a instituição do defensor público interamericano, que inclusive tem representação nas cortes interamericanas, com a Comissão de a Defesa de Direitos Humanos Interamericana, e a gente tem, acho que, 2 representantes brasileiros, eu posso estar equivocada, mas são, acho que, 2 representantes brasileiros. Ainda nessa sua parte final, em que você faz essa comparação bem detalhada, você até trouxe como anexo essas resoluções,
eu até a época cheguei a também fazer esse trabalho de formiguinha, analisando cada uma por uma. A que tinha me chamado mais atenção, lhe confesso, que era a Defensoria Pública de Roraima, que traz critérios bem interessantes sobre essa questão da vulnerabilidade. A minha do Ceará, a gente ainda está tentando, tem uma resolução em curso, em trâmite, que ainda não chegou ao seu desfecho, tentando justamente especificar melhor a condição da vulnerabilidade. Achei também interessante você ter mencionado os nossos diagnósticos. Inclusive, nós tivemos um diagnóstico, se não me falha o instinto, do ano passado, falando justamente dessas pessoas que buscam a defensoria, o quantitativo de defensores que existem, porque eu acredito que o professor Wilson é da magistratura, o professor Dirley, eu não sei, desculpa, me falhou agora a carreira dele, mas a defensoria a gente ainda sofre muito por essa questão de carência de defensores. A gente tem uma necessidade muito grande e uma carência muito grande de defensores. E por muito tempo ficou só baseado nesse critério econômico e agora a gente vem lançando outros critérios subjetivos. Para finalizar, eu queria fazer algumas pequenas indagações. Seu trabalho, só algumas afirmações também. Seu trabalho muito bem escrito. Você escreve muito bem, você escreve fluido, você escreve para a gente entender. Você não usa uma linguagem densa, você é objetiva. O seu trabalho é um trabalho que dá muito prazer em ler, que a gente não tem tanta dificuldade, que não é enfadonho, não é chato. É um trabalho que a gente lê com muita facilidade, que realmente dá prazer em ler e que a gente consegue extrair conclusões a partir da sua escrita, tá? E a partir do que você escreveu, eu gostaria só de saber algumas coisas. A partir de tudo que você leu, você destaca alguma defensoria, uma, duas, três, que tragam assim critérios realmente interessantes, alguma que realmente tente fazer uma qualificação, trazer quem são esses vulneráveis, de realmente verificar quem são esses vulneráveis. Eu até vi que você comentou agora o STF até a gente recentemente teve alguns julgados do STF que aceitaram custos vulneráveis, né, da defensoria, mas também, ao mesmo tempo, a gente ficou um pouco triste com o STF, com um julgado sobre assistência jurídica municipal, que realmente tirou um pouco das nossas, digamos assim, das nossas atribuições. Não tirou das nossas atribuições, pulverizou um pouco a questão do acesso à justiça. Então, teve alguma que se destacou para você que, professora, eu gostei uma, duas, três dessas aqui. Se você pudesse, a segunda pergunta, se você pudesse remodelar, porque eu vi que você, uma das suas conclusões, eu até gosto muito do modelo de conclusões que você faz, são conclusões seriadas, você botou o A, o B, o C, eu gosto muito desse modelo de conclusão. Eu até vi que aqui na sua B, você fala da questão da palavra necessitado. Você, você sugeriria essa mudança da palavra necessitado para vulnerável, ou uma permanece, você acha que o necessitado está abrangido num conceito maior de vulnerabilidade? E por fim, ah, queria lhe indagar, para não tomar mais tempo do professor Dirley, eu queria lhe indagar sobre a questão da defensoria pública dentro do Estado brasileiro, se você acha que realmente ela é um modelo. Você falou que ela é um modelo ideal, mas eu queria saber se você acha que ela é uma cláusula pétrea, que é uma bandeira que a gente vem levantando recentemente por causa das assistências jurídicas municipais e dos defensores dativos, que é uma preocupação também constante nossa. Então, queria saber o que é que se você tem alguma posição, o que é que você acha sobre a questão da defensoria pública ser uma cláusula pétrea ou ela seria facilmente suprimida por defensores dativos ou por assistências jurídicas municipais, que realmente é uma preocupação constante nossa, professores Wilson e Dirley, de que as pessoas acham que a defensoria pública ela é facilmente substituível.
e que nomeiem defensores dativos e que achem que as agências jurídicas municipais exerceriam tão bem as funções defensoriais como nós, defensores públicos, porque, bem, a bem da verdade, a gente mata um leão a cada dia a nível de defensoria pública. Mas, mais uma vez, lhe cumprimentar, lhe parabenizar, o seu trabalho realmente é bem interessante, é um trabalho realmente que vale a pena a gente ler. Você tem, como eu disse, tem uma escrita fácil, fez uma pesquisa realmente detalhada e que seja o primeiro passo para uma continuidade da sua carreira acadêmica. Você tem interesse em partir para um doutorado, que eu não sei se você exerce a docência, mas a docência realmente é apaixonante, né, professores? Cansa, mas é apaixonante. Cumprimentar mais uma vez o seu orientador, que realmente qualquer trabalho acadêmico tem o dedo do orientador, não é escrito só a duas mãos, é escrito pelo menos a quatro mãos. Cumprimentar também o professor Dirley, que com certeza fez contribuições maravilhosas na sua qualificação, e agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, professora. Muito, muito obrigado, professora Ana Mônica. Eu, de minha parte, vou fazer aqui uma confissão. Eu sou realmente da magistratura, são 33 para 34 anos, 30 deles na primeira instância, 29 deles na primeira instância e já 4 para 5 no TRF1. Mas eu diria que se eu não fosse magistrado, seria defensor público. É a carreira que eu gostaria hoje, se eu não tivesse uma carreira pela magistratura, já tendo sido antes procurador do Estado, do Ministério Público do Trabalho. Eu tenho uma admiração imensa e seria também com muito gosto defensor público, tá? Mas o nosso querido colega professor Derley, a senhora não sabia da função administrativa dele, ele é nosso colega, sim, magistrado também, baiano da nossa Eu querida. conheço como autor, eu já li Mas várias obras, mas isso faltou aí agora. mas é o lado mais importante da carreira dele, eu quero ver que Justo, para mim, o ser é, é, professor, o ser escritor, para mim, vale já é, muito mais. Aí eu fiquei já agora, eu é, disse, meu Deus, qual o nisso ele cargo do é professor Dirley? nacionalmente conhecidíssimo, mas É. ele é nosso colega, destacado, magistrado federal, natural da Bahia, da nossa querida Juazeiro, muitos anos da magistratura, e ele é oriundo da quinta região, o concurso dele foi na quinta região, ele veio removido para cá para nosso gosto, viu? E vou lhe passar a palavra, sem antes dizer que o professor Dirley foi meu aluno, minha cobaia da minha primeira turma. Faço questão de dizer isso porque a gente que é professor e tem um aluno do nível professor dele vai fazer questão de dizer isso sempre que tem oportunidade, né? E me lembro também, né, professor dele, como aqui nós estamos diante de uma dissertação de mestrado, que eu estive na sua banca também de mestrado lá na UFBA, me lembro como hoje, lá na congregação da Faculdade de Direito da UFBA, de maneira que é com muita alegria, com muita honra, com muita satisfação que eu lhe passo a palavra para a sua arguição. Bom, um abraço. Muito obrigado, professor Wilson. É só uma observação, tá? E eu sempre falo isso também, viu, professora Mônica? O professor Wilson, ele é muito modesto, né? Talvez uma das características mais marcantes dele esse caractere, né, que marca muito a sua personalidade. Ele é modesto, ele é uma pessoa muito simples, né? E o professor Wilson, ele é reconhecido por todos nós, não ex-alunos, mas sim eternos alunos, né? Eu sempre costumo dizer que nós não temos ex-professores, né? São eternos professores, eternos professores. Então, eu sempre faço esse registro, porque o professor Wilson, com essa simplicidade dele, não, foi meu aluno, sempre se coloca lá no passado. Não, não. E continua sendo meu aluno, porque eu nunca fui e nunca serei ex-professor dele, e sempre professor com quem eu tive um aprendizado formidável, inclusive uma grande referência para a magistratura federal, né? E olha que eu andei navegando, né, em outras carreiras, mas sempre mirando, né, devido a essa vocação referenciada pelo professor Wilson, à magistratura federal. Mas eu integrei outras carreiras antes de chegar à Justiça Federal, onde eu já estou aí. O professor Wilson falou de 35 anos, eu já estou aí há 25 anos, um dia desse, né, professor Wilson? E realmente eu prestei concurso lá para a quinta região, que é uma região que me acolheu, né, em 98, e de lá eu retornei aqui
para a minha região, né? E quase ficava lá, porque eu me recordo que quando eu fiz o pedido, o presidente do Tribunal da Quinta Região era o desembargador federal Lucena, e ele descobriu, por um amigo da região, que eu era de Juazeiro, né? E ele ligou para mim, algo que me deixou até muito, né, imensamente honrado, né? Um presidente do tribunal que liga diretamente, né? Eu estou falando de 98, 99, né? Hoje a coisa mudou bastante, mas naquela época existe uma exigência protocolar muito grande. Não foi uma secretária, não foi uma assessora dele, não foi ele mesmo, diretamente. E na ocasião até custei acreditar quando ele insistiu que eu acreditasse. E ele sabia que eu era daquela região e perguntou se eu não queria concorrer, devido até à minha classificação no concurso, se eu não queria concorrer para Petrolina, a titularidade de Petrolina. O professor Wilson só tinha, naquela época, 5 meses de carreira. Era juiz federal substituto, apenas 5 meses. E ele me disse, aqui na Quinta Região é tudo mais rápido, e realmente era. Eu me recordo, eu tenho até hoje a minha carteira funcional, e a minha numeração lá era Ju, para identificar o juiz, Ju 61, 61. Quando eu vim para a Bahia, meu cadastro, que até hoje, né, é Ju 210. E olha que eu já estou aí há 25 anos, Ju 210. A minha lá era Ju 61. Eu não vou nem perguntar para o professor Wilson, que o dele deve ser Ju, menos até do que 61, muito menos, quando eu estava lá na Quinta Região. Então a carreira lá realmente era muito rápida. E em 5 meses de substituto eu já poderia concorrer já com chances de ser, né, vitorioso, que era da antiguidade. A antiguidade era observada realmente pela classificação do concurso para Petrolina, mas a minha família já estava aqui, né, em Salvador, minha esposa, filhos, eu tive que vir. Mas, para mim, professor Wilson, satisfação renovada está em mais uma banca presidida, né, por Vossa Excelência, de uma orientanda que é magnífica, foi minha aluna na disciplina Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, né, do nosso PPGD. Tive uma longa conversa com ela durante a nossa oportunidade, né, de qualificação, e eu observei a primeira vez quando ela me encaminhou, né, o trabalho já, né, com as nossas sugestões e recomendações. Eu também tive aquele mesmo problema da professora Mônica, não chegou no meu e-mail, alguma coisa aconteceu. Pode ter sido pelo programa que Caroline tem utilizado, né? Aí depois ela reenviou, eu não estava abrindo do mesmo jeito, ela depois me mandou para o meu WhatsApp que eu abri. E a primeira coisa que eu fui olhar foi se ela tinha atendido, né? Depois de uma longa conversa, não é possível que ela não tivesse atendido. Mas teve uma coisa que ficou em aberto, e a professora Mônica Amorim, com uma, sabe, sacada extraordinária, percebeu na introdução. Eu me lembro como hoje, eu falei, olha, a introdução você tem que identificar claramente o seu problema, que é o ponto de partida, não é, gente? De toda a pesquisa. Você tem um problema para pesquisar. Senão, você não tem pesquisa, né? E a partir do problema, você definir ali a sua questão orientadora, norteadora, para você apresentar seus objetivos, suas justificativas teóricas, metodologia, e na hora da metodologia, falar da estrutura, né? E ao falar da estrutura, de dizer, olha, meu trabalho está dividido por esses capítulos, e apresentando ali, não é, uma sinopse de cada capítulo. Eu fiz esse comentário, mas isso não compromete de forma alguma, Caroline, a rigidez, né, acadêmica do seu trabalho, que está muito bom. As demais recomendações foram todas bem recepcionadas, né? A professora Mônica foi logo lá, olha, trabalho de formiguinha, porque realmente ela fez tabelas, né, identificando aí as inúmeras resoluções de cada conselho superior, de cada defensoria pública, não apenas se limitando às defensorias públicas no âmbito dos estados membros, mas também até da União, do DF, etc. Né? E ela, de fato, né, observou essa nossa recomendação, porque as tabelas estavam gigantes, professora Mônica. Teve uma passagem assim que eu falei, Carolina, eu passei aqui 10 páginas de tabela. E ela conseguiu aí, né, reduzir as tabelas, mas sem comprometer a importância da pesquisa, porque eu falei, olha, pega lá da tabela, joga para o texto e faz uma narrativa, né?
faz lá uma construção sobre aquilo ali, etc. E acabou dando tudo certo. A professora Mônica falando isso aí, eu me lembrei de um colega seu, que é muito meu amigo, só que na época, Carolina, eu estava sem esse livro. Eu estava sem esse livro depois que nos encontramos em Salvador, que é o Beron, né? O Beron Rocha, que o Amicus Democratia, Acesso à Justiça e Defensoria Pública, né? Exato, meu colega aqui do Ceará entrou comigo. Isso, aí mandou aqui para mim autografado, a gente participou de um congresso junto, foi uma Vou mandar maravilha. depois os meus para o senhor, professor, e para o Gostaria. professor Wilson também. Gostaria imensamente. Eu estou, inclusive, nesse período que hoje oficialmente é o nosso recesso na Justiça Federal. Meu pai me liga hoje, você não está me atendendo? E meu pai, eu trabalhando. Ele, mas não já é dia de recesso, meu pai. Eu não só tenho esse emprego, não. Eu tenho 3 faculdades. Dessas 3 faculdades, além da graduação em todas elas, em 2 delas eu tenho pós-graduação. Fazendo banca, ainda até brinquei. Hoje vou ter 2 bancas, essa, Carolina, e vou ter mais uma, né, depois dessa aqui, né? E eu não paro realmente. E eu estou aproveitando, mesmo, né, diante dessas contingências de escassez de tempo, fazendo as atualizações das nossas obras, né? Eu estava exatamente com esse livro do professor Beron, já para fazer atualização na parte que eu trabalho no meu curso de constitucional sobre a Defensoria Pública, né? Eu digo isso assim com muita satisfação, que eu fui o primeiro a doutrinariamente defender a aplicabilidade imediata da autonomia, da tríplice autonomia da Defensoria Pública nos Estados, garantida pela Emenda 45. E meu trabalho acadêmico foi publicado no dia 5 de janeiro de 2005. A emenda 45 ela foi promulgada dia 30 de dezembro de 2004, né? Promulgada, publicada no dia seguinte, no dia 5 de janeiro já estava sendo publicado esse artigo meu, onde eu defendia essa aplicabilidade imediata, que custou muito a ser implementada, porque os governadores estaduais não estavam acreditando devido a, digamos assim, as faltas de orientações adequadas das procuradorias gerais dos estados, né? Ou seja, a advocacia pública estadual, professor Wilson, estava resistindo àquilo ali, né? Não é possível a gente aplicar imediatamente, né, essa emenda 45, porque precisamos primeiro emendar as nossas constituições estaduais. Aonde isso, como todo baiano, né? Aonde isso? Ou seja, a força normativa da Constituição, com a Radiés está lá, né? Tremendo no túmulo essa hora. Você está negando a força normativa da Constituição da República. Ou seja, o que está na Constituição da República não precisa perpassar pelas constituições estaduais, não. Aqui tem aplicação imediata, né? Eu cheguei, inclusive, a participar, a convite, na época, da presidente da Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas do Estado da Bahia, Tereza Cristina. Ela hoje é defensora também, novamente. Naquela época era presidente da associação, ela defensora presidente, né? Já era presidente da associação naquela época, em 2004, 2005. Depois ela foi eleita e nomeada defensora pública geral pelo trabalho que ela fez, e agora ela retorna à presidência da associação. É uma guerreira, né? É uma guerreira. E hoje tem um problema sério. Os governos do PT, que estão aí há praticamente 4 mandatos eletivos, né, estão resistindo em fazer uma equiparação na política remuneratória da magistratura, Ministério Público e Defensoria, né? Há 2 semanas, a Associação dos Defensores e Defensoras do Estado da Bahia fizeram um anúncio de estado de greve, acredite, senhoras e senhores, porque a Bahia hoje é um dos piores estados a remunerar seus defensores e suas defensoras, mesmo diante de todas essas conquistas. E eu concordo com a professora Mônica, quando a gente tem trabalhos assim de Caroline defendendo, né, a partir da Defensoria Pública, a garantia de uma dessas conquistas mais democráticas, que é o acesso à justiça, né, e a uniformização, e ela fala das 10 regras de Brasília, né, a, claro, ampliar mais ainda, estender mais ainda essa acessibilidade, né, à justiça, a gente fica muito contente. Eu sempre digo aos meus amigos e às minhas amigas, eu sou muito amigo de Tereza,
a gente conversa muito. Já recebi a medalha defensoral. Ele disse: olha, eu não sou defensor público, né, no âmbito técnico da carreira, mas eu sou de coração, né? Eu sou de espírito e alma, porque para mim é uma das grandes instituições, e concordo com o professor Wilson também, né? A gente ficaria muito feliz em abraçar a instituição da Defensoria, quem sabe que é muito importante para o acesso à justiça. Eu não tenho, professor Wilson, nenhuma pergunta a fazer, eu só vim fazer aqui constatações, né? Eu só vim apresentar, né, as minhas impressões, que são extremamente positivas, porque Caroline fez um trabalho maravilhoso, né? E ela, enfim, mereceu chegar a este momento que eu acho que é importante na vida dela, e devolvo a palavra a Vossa Excelência com as minhas saudações e honrosas saudações a todos. Falando aqui um pouquinho da linguagem dos portugueses, obrigadíssimo, professor Dirley, por suas palavras, suas considerações, viu? Inclusive a meu respeito. É sempre um prazer imenso trabalharmos juntos, viu? Caroline, você então ficou realmente como normalmente acontece, né? Os membros da banca, inclusive por terem participado em pré-qualificação, eu como orientador, de adianto que não tenho pergunta nenhuma, o doutor Derley foi nessa linha, certamente ele, com o trabalho imenso que fez, grandioso que fez na pré-qualificação, viu que você ajustou aquilo que era ajustável também, não é? E o papel realmente de mais perguntar, de questionar, está sendo exercido como isso vai acontecer com o examinador externo. No caso, a examinadora, a professora Ana Mônica, você, portanto, tem a palavra agora para respondê-la, tá bom? Tá Vamos bem, lá. professor. Inicialmente, eu queria agradecer aos elogios tão generosos ao meu trabalho. Acho que é muito da generosidade da banca também. Eu vou começar a responder aos apontamentos da professora Mônica. É, Sobre a questão do capítulos que eu não descrevi na introdução, que foi apontado também pelo professor Dirlen, é verdade. Eu optei por fazer uma introdução um pouco mais concisa, eu acredito, e eu realmente acho que acredito que eu até mencionei os capítulos, mas assim, de forma bem superficial, e é uma questão, inclusive, que eu vou deixar anotado aqui para repensar para o momento do depósito. A professora Mônica levantou a questão de eu não ter mencionado na qualificação dos modelos de acesso dos advogados, a questão dos advogados remunerados pelo Estado. É porque, professora, salvo engano, que realmente me falha a memória agora, no próprio livro de Gasto Capelletti, ele já, na tradução, já aparece como advogados remunerados pelo Estado. Então, eu tenho quase certeza que eu mencionei Não, em alguma mencionou o parte. modelo mesmo, eu realmente reconheço. Você falou do modelo, eu só senti falta deles, porque tá tão marcado pra gente pro bono, salary É, stuff e judicare, que eu senti falta foi das palavras, mas realmente a gente até evita estrangeirismo, mas você mencionou, tem um modelo sim. isso. Eu acredito, salvo engano, que ele menciona exatamente o de Care no texto do livro. Mas os outros, eles já estão traduzidos. Inclusive, tem as citações, mas eu acho que nas citações já diretas já aparece traduzido. Então, foi essa a questão da diferença. A senhora me questionou a respeito da existência de alguma defensoria que eu destacaria como, acredito, como exemplo, né, no estabelecimento de critérios de atendimento de vulneráveis, sem caráter econômico, financeiro. Assim, eu vou tentar recordar assim, de algumas. Eu lembro que o da Bahia, que foi inclusive alterado recentemente, assim, tá muito bem feita. A anterior já mencionava, inclusive, somente 4 defensorias brasileiras atualmente mencionam expressamente as regras de Brasília. Eu não me recordo bem se são 3 ou 4. É Bahia, Pará e Espírito Santo. A da Bahia, eu acho que assim, hoje em dia pode ser considerado o grande exemplo, né, puxando a sardinha para o nosso estado, o grande exemplo assim de resolução acerca do tema, porque assim os critérios são bem fundamentados e eles ainda atrelam
esse atendimento ao dos vulneráveis a questão econômica. Eles só permitem o atendimento, salvo engano, também, porque são muitas defensorias, eles só admitem o atendimento de vulneráveis de caráter não econômico no que diz respeito às vulnerabilidades. Por exemplo, se é uma pessoa deficiente, eles admitem o atendimento ao deficiente no que diz respeito à deficiência. Não é totalmente livre. Mas, assim, eu acredito que assim, hoje talvez seja o grande exemplo assim, a ser seguido da Bahia. E a do Pará e do Espírito Santo também são bem parecidas. A senhora me questionou também sobre se eu acredito que deve haver uma mudança da expressão necessitado para vulnerável. E se o conceito de necessitado estaria incluso no de vulnerável. Eu entendo que está incluso, que na verdade o necessitado hoje em dia é o que a gente considera como vulnerável econômico, né? Vulnerável financeiro, enfim. Então eu acredito que está incluso, sim. E eu acredito que sim, talvez seja o momento da gente fazer essa mudança porque pelo menos no que se refere ao artigo 134 da Constituição, eu, pelo menos, acredito que essa ideia de necessitado que está retratada ali, ela já não corresponde mais à realidade. Hoje em dia, a gente essa ideia do necessitado, ela já ficou para trás. Então, eu acredito que seria perfeitamente cabível a mudança do necessitado para o vulnerável, pelo menos nesse aspecto o público da Defensoria Pública, sim. A senhora me perguntou sobre a questão da Defensoria Pública ser cláusula pétrea. Eu confesso que eu nunca estudei muito a questão e eu acredito que a gente pode, eu como defensora da Defensoria Pública, eu acredito que a gente pode encontrar argumentos nesse sentido, sim. É só ir lá procurar na Constituição, que é bem fácil achar. Inclusive porque, assim, toda a nossa produção constitucional, jurisprudencial do STF é no sentido da consolidação da Defensoria Pública como instituição. A Defensoria Pública acabou de ganhar, não me recordo se é um título ou um capítulo próprio na Constituição, e veio adquirindo autonomia, a tríplice autonomia, como o professor Dirley bem lembrou agora. Então, eu acredito que é possível, sim, se defender a ideia de que a Defensoria Pública é uma cláusula pétrea, até porque ela é uma instituição muito nova, a Defensoria Pública constitucionalmente só existe há 30 anos, né? Mas, assim, é a instituição mais nova do nosso sistema de justiça e, né, vem brigando aí para se consolidar e manter o seu espaço. Então, eu acredito que é possível, sim, que se entenda dessa forma. Sobre os apontamentos do professor Dirley, a questão da introdução, que foi a mesma apontada pela professora Mônica, eu anotei a sua indicação, professor de livro, muito obrigada. Eu não conhecia esse autor e, felizmente, eu não pude acrescentá-lo ao meu trabalho. E é isso, eu mais uma vez agradeço a todas as contribuições e a sua presença na minha banca. Obrigado, Carol. Pergunta à professora Ana. O doutor Dirk não fez perguntas, mas também pergunta aos dois se estão satisfeitos, se podemos Satisfeitíssima, partir para professor. a Podemos avaliação. partir satisfeita, podemos partir para a Muito bem, deliberação, sem muito problema bem. nenhum. Professor Wilson, me permite, é só um Sim, segundinho aqui. claro, doutor Dirk. Caroline, nunca tenha dúvida de dizer, de forma categórica, né, que é cláusula pétrea, sim. As garantias fundamentais, elas se sujeitam a diversas classificações, né? E uma dessas classificações é aquela que indica, né, as garantias institucionais, né? E você mesmo falou, a Defensoria Pública como instituição é uma garantia institucional. Logo, é uma garantia condício sine qua non para assegurar direitos humanos fundamentais. Eu me recordo aqui, professora Mônica, já estou terminando, professor Wilson, coisa rápida, que na ocasião da tramitação da PEC, que reconhecia a extensão, né, da autonomia já assegurada pela emenda 45 às defensorias públicas dos estados à Defensoria Pública da União, né? Porque a emenda 45 só garantiu, né, autonomia para as defensorias públicas dos estados, né? Mas não garantiu da União, não garantiu da União, não garantiu do Distrito Federal, e da União era mais recente ainda, né?
E eu fui convidado pelo deputado, então, relator da PEC, da comissão especial, porque quando é PEC tem uma comissão especial que faz uma avaliação, faz audiências públicas e apresenta um relatório preliminar. E essa comissão me convidou como professor a participar. Eu disse, olha, eu não vou aqui cansá-los com, né, uma carrada de argumentos jurídicos que existe, né? Mas eu vou dizer apenas um, né? Não há direitos humanos sem a defensoria pública. Acabou, né? E há um princípio que caracteriza, né, os direitos humanos, que é o princípio da unicidade. Apesar da gente pedagogicamente apresentar classificações no que tange às funções exercidas pelos direitos, direitos de defesa, direitos de prestação, direitos disso, ou seja, suas funções no âmbito do sistema jurídico, né? Apesar dessas distinções funcionais, os direitos humanos, né, eles se caracterizam pela unicidade, porque todos eles convergem a um tronco comum, que é a dignidade da pessoa humana, né? Eu disse, é na defesa dos direitos humanos que, obviamente, a gente vai encontrar, né, além de tantos outros riquíssimos argumentos, né, o argumento da necessidade de se transformar a Defensoria Pública em uma instituição garantidora, né, de todos os direitos. Então, não é a Defensoria Pública apenas do Estado que vai garantir os direitos, da União também. Por aí, viu, professor Wilson? Obrigado, isso. É para ela não ter mais dúvida, já que ela é pesquisadora do Professor tema. Dirle, é porque Eu que agradeço. a gente mata um leão a cada dia, nós defensores públicos. A Bahia sabia que estava passando por esse percalço. Eu conheço a DPG daí, a doutora Firmiane, é uma guerreira, uma batalhadora. E Minha a gente, aluna, foi minha aluna, minha amiga e foi minha aluna ai, aqui, ótima ela. doutora Firmiane Venâncio, acho que entrou ano passado, maravilhosa. E nós defensores, a gente mata um leão a cada dia. Ela entrou esse ano, é Em recentíssima. 23, né? Ela é É, nova, era é, o Rafter e agora é a doutora Firmiane. estive lá na posse dela. E já que o professor dele interveio dessa maneira, eu vou me permitir ser bem objetivo e dizer, ainda mais num país tão profundamente desigual quanto o Brasil, não é? Um dos mais desiguais do mundo, com tantos pobres, miseráveis e vulneráveis. Então, Perfeito. isso também já seria o suficiente para a gente fazer uma complementação de tudo quanto você complementou aí, dele, tá bom? Muito bem. Eu vou usar aqui o método de usar o WhatsApp. Então, para não complicar aqui, desgravar, eu não sou. Eu vou chamar aqui os colegas, vou pedir para fechar a câmera e microfone. Caroline pode ficar. A gente se reúne pelo WhatsApp e volta para anunciar a nota dela, tá bom? Eu estou com o contato aqui da doutora Ana, já tenho o Perfeito. de Derley. Vou chamar aqui uma mensagem de grupo. Só um minutinho. Só não é pouco nossa reunião, né? Não, Que essa aí professor, no mundo inteiro é assim mesmo. Já vi que já estabeleceu a eu gravação. pausei. Bom, você pausou, muito bem. Bom, Carol, então a banca acabou de se reunir, concluiu pela sua aprovação com nota 10. Meus parabéns para você, viu? Todos os méritos são seus. O orientador aqui só fica com os defeitos, tá? Não, professor, tem muito apoio do senhor, sim. Não, viu? Então, Especialmente quero. do que a gente viveu nesse trajeto todo. Teve muita Exatamente. compreensão do senhor. Não, Mais do que eu quero lhe parabenizar você, seus familiares, devem estar aqui pessoalmente presentes, viu? Essa é uma etapa, né, você na sua vida, né? Chama-se rito de passagem, como a gente costuma dizer. É, Compreenda as colocações que foram feitas pela doutora Mônica, principalmente, por doutor dele, sobretudo na qualificação, por mim também, né? Minha firmeza também em certas coisas, debatendo com você insistindo lá atrás, tal. Mas você é uma orientanda resistente, muito convicta dos seus pontos de vista, isso é bom, viu? Mas no final ficou bem comprovado aqui que seu trabalho, toda a sua dedicação valeu a pena, tá bom? Eu vou conceder as palavras para considerações finais à doutora Mônica, por favor. Só mais uma vez agradecer o convite do professor Dr. Wilson a ter dividido esse momento com o professor Dr. Dirley. Carol, Caroline, muito obrigada pelo convite. Eu realmente, mais uma vez, reitero da felicidade de nós, defensores, lermos trabalhos escritos por não defensores e encontrarmos também
no meio acadêmico, profissionais, por exemplo, da magistratura, o doutor Wilson, o doutor Dirley, que defendem e levantam a bandeira da Defensoria Pública, que realmente reconhecem o valor da nossa instituição. Caroline, ela escreveu muito bem, ela realmente é muito bom para a gente encontrar um trabalho feito por não defensor e falando tão bem, e ela, como ela se auto-intitulou no início da defesa dela, ela é uma defensora da Defensoria Pública. Então, se for um objetivo seu, uma meta sua, Carolina, de ser algum dia defensora, o professor Wilson confessou que quis ser, se não fosse juiz, seria defensor, acho que o professor Dirley também, não fosse juiz, também escolheria como carreira jurídica a Defensoria Pública. Então, Caroline, que se for da sua vontade, faça concurso, termina que a gente se apaixona. Eu, quando fiz concurso para a defensoria, eu não queria ser Eu já fui chamada de tanta coisa, professor Luiz, professor Dirle. Já fui chamada de advogada do SUS, já fui chamada de advogada dos povos. Você não é advogada do SUS? Eu disse, não deixa de ser. Mas que, afinal, assim, a gente, cada dia, a gente vê o quanto a nossa instituição cresceu e o quanto ela é essencial num Estado brasileiro que tem tantas pessoas que realmente precisam da defensoria. Então, muito, mais uma vez, muito obrigada. É um privilégio meu ter participado dessa banca hoje. Muito obrigada. Doutor Dirley, suas considerações finais. Eu também sigo a professora Mônica, muito feliz aí, muito honrado com o convite, professor Wilson. E mais uma vez, Caroline, parabéns a você. Foi um 10 merecido de muito esforço e coroamento aí de todo o seu trabalho, viu? Sucesso para você. Obrigada, professor. Carol, quer falar alguma coisa ainda? Fiale, Eu, fique à eu vontade. Quero só deixar registrado que, como pessoa, eu sou graduada há 11 anos agora, né? Passou rápido demais, a gente até é difícil de calcular. Então, assim, na minha época da graduação, eu tinha colegas, eu vim de uma época em que ainda se tinha coragem de dizer que não se prestava concurso para defensoria pública porque não, as pessoas não tinham paciência para atender aquele pessoal. Eu existi nessa época. Acho que hoje em dia ninguém se atreve mais a dizer um absurdo desse. E assim, é com muita honra que eu estudo e escrevo sobre a Defensoria Pública. Realmente sou sou da Defensoria Pública em todos os lugares que eu vou. E eu queria deixar registrado também, mais uma vez, que é com uma satisfação imensa que eu tive esses três membros da minha banca examinadora, que para mim são assim belíssimos exemplos de tudo que a academia deve e precisa ser. E eu quero só agradecer a todos vocês, a presença de quem veio, tirou seu tempo para vir prestigiar o meu trabalho. Eu também agradeço muito a vocês. Bem, então eu reitero tudo o que disse antes, quero mais uma vez registrar a minha alegria pelo êxito de Caroline. Toda vez que o orientando meu chega a esse ponto de culminância, ainda mais com a nota 10, para mim é motivo de muita alegria mesmo. Fico muito, quase que deprimido quando o aluno meu não consegue terminar a dissertação, porque é prejuízo para a sociedade, é prejuízo para mim como orientador, é prejuízo para a própria pessoa, prejuízo para todo mundo, não é? E quando a gente vê orientando chegar onde chegou Carolina, a gente sempre fica muito alegre, muito satisfeito. Renovo os parabéns a você, Caroline, a toda a sua família, porque um trabalho desses, todo mundo fica afetado, né? Então, a gente que já trabalhou tantas vezes nesse tipo de atividade, sabe como essas coisas são duras, são difíceis. Então, mais uma vez, meus parabéns. E a colega Ana Mônica Amorim, mais uma vez, renovo o meu agradecimento e uma satisfação imensa tê-la aqui hoje. E eu agradeço também em nome do PPGD, né? A sua participação e o nosso agradecimento. E ao professor Derley, a mesma coisa, já somos aqui companheiros de quase todo dia, os meus agradecimentos. E aproveitando, já que estamos em final de ano, eu quero desejar a todos e todas um Feliz Natal com os familiares e que o ano novo seja um ano de paz, né? Justiça, paz e saúde para todo mundo, porque o mundo está precisando de paz, né? Um Ah, abração, Natal para viu? Um todos. abração para todos Ah. e está encerrada a nossa sessão. Obrigadíssimo, até a próxima, se Deus quiser.
Parabéns, Carol, viu? Obrigada. Falar só pelo chat, mas assim, dessa maneira, viu? Parabéns. Foi muito bom ouvir vocês, viu? Foi muito bom participar de tudo isso. Foi muito legal, viu? Parabéns. Fiquei muito feliz pela sua presença, de todos vocês. Ah, obrigada. Tchau, Tá até certo. amanhã. Tá bom. Tchau. Acabou, Carole! Oi, A Nanda. Oi, era energia, sorria. Acabou, graças a Deus. Parabéns! Vai atrás de outra coisa Graças agora, a Deus, filhosa. viu? Que agonia. Relaxa, foi tudo lindo, tudo maravilhoso. Relaxa a mente, Ai, viu? meu Vai descansar um Deus. pouquinho. Depois a Eu gente se vou. fala. Beijão pra tu, viu? Adorei te Beijo, ver. amore. Tchau. Também, amiga. Beijo. Diga parabéns, Ai, Carol! a minha piscina. Você tava assistindo. Você é muito bem. Parabéns! Quem aguenta, gente? Até a neném. Ai, que coisa E até Cecília. legal. Oh, adorei você. Oh, Carol, parabéns! Que Deus te Obrigada. abençoe muito. Amém, a nós. Não seria diferente o 10, viu? Já estava esperando. Já tô chorosa aqui. Ô, Carol, Tudo, Gabi. Beijão pra parabéns, tu. viu? Obrigada. Eu tava Beijo. esperando vocês saírem para eu não sair antes. Vou sair então. Vai. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Oi, Diana. Obrigada. Oi, Paulo. Tudo bem? Oxe, acabou agorinha mesmo. Deixa eu só encerrar aqui. Espera aí.